Nesse vídeo, vamos aprender a criar um controle de projetos no Excel, onde vamos aprender, por exemplo, como criar uma lista para definir se a tarefa está pendente ou concluída. Ao clicar no concluído, repare que automaticamente ele vai atualizar o nosso status dessas tarefas e a nossa barra de progresso, para a gente ter uma visão geral de como anda o progresso do nosso projeto. A primeira coisa que a gente tem que fazer é criar a lista para a gente poder escolher a palavra concluído ou pendente para definir o status de cada uma das nossas tarefas. Para isso, nós vamos selecionar todas as células onde queremos colocar as listas. Então, cada uma das células que tem a lista de status da nossa tarefa. Venho aqui na guia Dados, eu venho aqui em Validação de Dados. Clicando aqui, a gente vai definir o que pode ser preenchido, o que pode ser permitido preencher na nossa célula. Vamos escolher que tem que ser preenchido com uma lista. No caso, os itens estão dentro da lista. E aqui na nossa fonte eu vou preencher cada item que tem que estar dentro dela, separados por ponto e vírgula. Então vamos colocar aqui. Concluída, primeira tarefa concluída, ponto e vírgula, e o segundo item é pendente. Então, esses são os textos que vão aparecer na nossa lista quando a gente clicar ali. Se você quiser, por exemplo, colocar talvez em andamento, alguma coisa assim, você pode colocar nomes e palavras diferentes. Ok. Então, olha só. Clicando aqui, ele abre uma setinha para eu clicar e escolher se a minha tarefa está concluída ou se ainda está pendente. Se você quiser, você pode deixar em branco também, vazio. Então, vai tudo depender de como você prefere as informações. Você pode colocar só concluído ou em branco. Concluído, 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 e deixa em branco o que ainda está pendente. Só que aí você vai ter que mudar a fórmula quando chegar lá embaixo, fazer uma fórmula para ele contar todas as tarefas que estão concluídas e quais estão pendentes. Mas a gente já chega lá. Vamos colocar aqui pendente para as que ainda não foram iniciados. Pendente, Ctrl C, e vou copiar aqui para as demais células. Então eu tenho aqui concluída, 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 pendente, pendente, pendente e assim por diante. E eu quero então saber quantas tarefas estão concluídas e quantas tarefas estão pendentes. Para isso, nós precisamos utilizar uma função de contagem no Excel. A contagem ela tem que analisar se está escrito concluído ou se está escrito pendente. Então, olha só, eu já falei, a gente vai contar se está escrito concluído e contar se está escrito pendente. Então, a gente vai usar a função conte se. Contar se for concluído, contar se for pendente. Igual conte.c. A primeira coisa que ele pede é o intervalo onde ele vai buscar esse status, essa palavra que nós estamos querendo contar. Vamos selecionar todas as células que têm os nossos status. Ponto e vírgula. A segunda coisa que ele pede é o critério. Qual critério? Eu quero contar tudo que está escrito concluída. Então, vou escrever aqui entre aspas a palavra concluída. Fecha aspas, fecha parênteses e dou um enter. Ele vai contar para mim que existem 3 palavras concluídas, ou seja, 3 tarefas que já foram concluídas. Tá aqui, ó, 1, 2, 3. Se eu mudar aqui, ó, essa tarefa foi concluída de pendente para concluída, e repara que a nossa fórmula automaticamente vai virar 4. Agora, o pendente, a gente vai fazer a mesma coisa, igual conte.c. O intervalo é o mesmo células, são as células que nós vamos analisar o que está escrito nelas. Ponto e vírgula, só que o meu critério vai mudar. Agora, meu critério, entre aspas, é pendente. Fecha aspas, fecha parênteses e dou um enter. Ele vai contar que temos 6 itens pendentes. Lembra que antes eu falei você que você podia deixar vazio? Se isso aqui tivesse vazio, ó, em vez de pendente, são células vazias aqui. Como que nós vamos fazer, então, para contar essas células vazias e saber quantas ainda estão pendentes de conclusão? A gente vai usar a função igual contar ponto vazio. Vamos selecionar as nossas células e ele vai contar quantas células nessa região aqui estão vazias, ou seja, quantas tarefas estão pendentes. Vou fechar parênteses, dar um enter e você vai ver que ele vai chegar na mesma contagem. Então, você vai, dependendo da informação que você tem na sua célula, você vai escolher qual fórmula de contagem você vai usar. Se ela está preenchida com algum texto, você vai usar a função, por exemplo, conte-se. Contar se for concluído, contar se for pendente. Se ela está vazia, você vai usar a função contar vazio para saber quantas células estão vazias naquela região. Então, tudo depende de como as suas informações estão preenchidas para você escolher qual fórmula você vai usar. E como que a gente calcula o progresso do nosso projeto?
a gente vai ter que fazer uma continha que é igual, vamos selecionar a quantidade de tarefas concluídas e vamos dividir pelo total de tarefas. Qual o total de tarefas nesse caso? É o 4 mais 6. Então, vou abrir parênteses e vou selecionar o 4, que são as tarefas concluídas, mais o 6, que são as tarefas pendentes. Então, é o quê? A célula B15 mais a célula C15. Vou fechar parênteses. Por que eu coloquei entre parênteses? Tudo que está entre parênteses, o Excel vai fazer o cálculo primeiro. Então, primeiro ele vai fazer a soma, para ele saber qual é o total, e depois ele vai fazer a divisão. E aí ele vai chegar para a gente no resultado de 40%. Caso a sua barra não apareça 40%, ela pode aparecer nesse formato aqui, olha só. O formato de número 0,4. É só você ver aqui em página inicial, você vê na porcentagem, clica e ele já transforma 40% para você. Então, 40% das nossas atividades já está concluída. E cada vez que eu coloco aqui um novo concluído, ele vai mudar aqui a nossa contagem e também o nosso progresso. Só que a gente pode melhorar ainda mais. A gente pode colocar uma barrinha dentro dessa célula que ela vai enchendo até chegar no 100%, que vai ser a barrinha completa. E como que a gente faz isso? Eu seleciono nossa célula, venho em página inicial, formatação condicional, barra de dados. E aqui eu venho em mais regras. A gente vai definir o quê? O valor mínimo. O valor mínimo é o número 0. Quer dizer que nenhuma tarefa foi concluída. Aqui, o valor máximo, nós vamos escolher o número 100%. Quer dizer que o nosso progresso chegou ao final, chegou ao total, 100%. Então, o mínimo, 0. Nada foi feito. O máximo, 100%. Tudo foi feito. Aqui, vamos escolher a cor nessa barra. Vamos colocar um verde claro para combinar com o nosso relatório, que é verde. E nós podemos escolher o preenchimento sólido ou gradual. Deixa eu escolher uma cor mais escura para você entender o que é o sólido gradual. O sólido é assim, é uma barra totalmente preta. Já o gradual é uma barra que começa preta e vai clareando até o final dela. Você vai escolher o que você acha que vai ficar mais bonito e agradável no seu relatório. Mas vamos deixar aqui, no caso, um sólido e vou colocar esse verde mais claro aqui. Ok. E pronto, olha só. Olha o tamanho da nossa barra. Ela está exatamente no meio da nossa célula. Por quê? Nós estamos com 50% do nosso progresso realizado, a metade. E se eu continuar selecionando tarefas e colocando concluídas aqui, veja que a nossa barra de progresso vai aumentando na mesma proporção que a nossa contagem de tarefas concluídas ou pendentes também vai sendo atualizada. Até chegar no final, onde está tudo concluído, a nossa barrinha vai ser preenchida até que toda a nossa célula, a nossa barra, esteja completa. E agora eu vejo facilmente que o nosso progresso já acabou e o projeto foi finalizado. Então, com esse tipo de análise, dando contagem de tarefas realizadas, fazendo o cálculo da porcentagem de quanto nós já concluímos o nosso projeto e tendo a barrinha para visualizar melhor essa informação, a gente mantém um controle de projetos, de andamento, de metas, por exemplo, totalmente automático, visual e bonito, para a gente acompanhar qualquer coisa que a gente queira. Quer aprender mais sobre o Excel, poder trabalhar bem no seu dia a dia e de forma rápida, com os principais conceitos, formas e ferramentas que você precisa utilizar no seu dia a dia com esse curso Excel Fast? Aqui embaixo temos o link para você poder conhecer mais sobre ele e se inscrever, e também aqui um QR Code para você poder apontar o celular e conhecer o nosso curso. Você vai aprender a trabalhar com as principais ferramentas do Excel de forma rápida e mudar a forma como você trabalha com o Excel.